Olá pessoal, como que vocês estão? Tudo certo? Professor José Eduardo Fernandes aqui, para quem não me conhece ainda, dos vídeos anteriores, eu sou delegado de polícia no estado de São Paulo, sou um dos sócios fundadores do PIC, a prova. Então, nesse vídeo aqui vai ser um vídeo muito importante, porque a gente teve uma movimentação muito relevante no concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. A banca organizadora foi definida. A banca é a IDECAM. E nesse vídeo vocês vão ter todas as informações a respeito da IDECAM, o perfil das questões que normalmente a IDECAM elabora nas suas provas, as tendências de cobrança para todas as disciplinas e as nossas apostas para essa prova. Então, antes de mais nada, eu vou pedir novamente para vocês curtam esse vídeo, compartilhem, ativem as notificações, passem a seguir a gente aqui no PIC. É importantíssimo que vocês deem essa engajada com a gente para que a gente consiga continuar produzindo tanto vídeo bacana para vocês. Tá legal? Sem mais delongas, esse formato de vídeo é um vídeo um pouco diferente. Nos anteriores, eu passava as informações atrás aqui na televisão e alguns alunos, alguns seguidores falavam, pô, professor, mas aí depois a gente vai ter que pedir o material para você e tal. Então, hoje eu vou fazer de uma maneira diferente, para ficar bem visível todas as informações que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Vocês vão ter acesso a todas essas informações em tela cheia. Eu vou ficar no cantinho do vídeo só explicando para vocês, mas eu garanto para vocês que essas informações que eu vou passar aqui são informações que vão ajudar muito vocês. Nesse concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, são 300 vagas para agente e escrivão de polícia. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, no dia 26 de novembro de 2025, e pode ser, por que não, que esse edital seja publicado até mesmo em 2025, no mês de novembro. Mas se não vier em novembro, a tendência é que ele seja publicado em dezembro. Então, por favor, assistam esse vídeo, nos procurem para saber um pouco melhor sobre a nossa preparação em formato de reta final para esse concurso, que eu tenho certeza que vai ser o diferencial para vocês serem aprovados. Beleza? Agora sim, vamos lá. Vou aqui ficar do lado e também vou começar já a falar com vocês sobre o edital da Polícia Civil de Santa Catarina. Tivemos, então, a definição dessa banca organizadora, que é a IDECAM. Muita gente apostava na FGV, né? E aí o governo de Santa Catarina acabou, de certo modo, até surpreendendo muitas pessoas com essa banca organizadora, que, na verdade, já organizou provas de polícia civis, corpo de bombeiros, institutos federais. Não é uma banca novata. O governador do estado de Santa Catarina e até a própria cúpula da Polícia Civil tinha alertado que a banca seria uma banca profissional. E essa banca aqui é uma banca profissional, tá? Tem um perfil bem característico, mas se vocês souberem estudar aqui os tipos de questões que a banca normalmente cobra, vocês vão se dar bem. Formato de prova. Aí eu pergunto para vocês, certo, errado ou múltipla escolha? A IDECAM trabalha apenas com múltipla escolha, ao contrário do SEBRASP. Isso é muito bom porque permite o chute. O chute, quando a gente fala, é o chute qualificado, né? Então, não é que vocês vão fechar o olho e vão falar, eu vou B porque eu gosto da letra B. Não. Se vocês estiverem entre duas alternativas, vale a pena vocês optarem por uma delas, porque vocês não vão ter perda de ponto, caso vocês errem a questão. Tá legal? Não vai anular uma certa que vocês eventualmente acertaram, como acontece com o SEBRASP. Então, o chute é muito bem-vindo e são previstas ali 100 questões objetivas de múltipla escolha com 5 alternativas, obviamente com apenas uma delas sendo a correta. Qual é o perfil de enunciado? Perfil de enunciado e quando eu falo perfil de enunciado e tudo que eu vou falar a respeito aqui nesse vídeo, dos assuntos e tudo mais, é tudo levando em consideração o perfil da banca que vai organizar o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, tá? Língua portuguesa, o que vocês podem esperar? Textos longos, tá? E vocês vão verificar depois que quando a gente fala de noções do direito,
é um pouco diferente, tá? Mas aqui, em português, textos longos, crônicas, artigos, até histórias em quadrinhos, com vários temas no mesmo texto, tá? Quais são as cobranças esperadas? Inferências, interpretação profunda de todo aquele contexto, de todo aquele texto que foi exposto no enunciado, ironias e sentidos implícitos, tá? Então, esse é o perfilzão de língua portuguesa, aquilo que a gente tem que esperar do enunciado de língua portuguesa. Esperem textos grandes, tá? É um perfil da IDECAN. Agora, vocês vejam como é diferente, né? Quando a gente está falando de noções de direito, a gente está falando de enunciados curtos e objetivos, que vai trazer para vocês situações práticas e, por serem enunciados curtos, vocês devem se atentar aos pequenos detalhes, tá? E eu até vou mudar aqui o formato de tela para poder conversar com vocês. A gente está falando aí de enunciados curtos em que, eu nem cheguei nesse ponto ainda, mas há uma cobrança muito forte, principalmente porque a gente está falando de uma prova para carreiras, né, de escrivão e agente policial, de lei seca, tá? Ah, professor, mas não vai cair doutrina, não vai cair jurisprudência? Cai, mas a grande incidência dessa prova vai ser de lei seca. Então não adianta vocês viajarem na maionese, tá? Ficarem estudando grandes manuais, doutrina e tudo mais. Vocês não estão fazendo prova para delegado de polícia, prova para agente e escrivão. Esperem sim cobrança com enunciados pequenos, bem objetivos, né? E além disso, com cobrança de lei. E aí o que eles fazem? Eles mudam uma palavra, trocam sim pelo não, cuidado com aquelas expressões como obrigatoriamente, sempre, nunca, porque a tendência é que esses enunciados, essas alternativas vão estar erradas, tá bom? Retornando aqui para o nosso vídeo e para as nossas orientações. Então, enunciados curtos e objetivos, situações práticas e atenção aos pequenos detalhes. Para a língua portuguesa, como dito anteriormente, a interpretação vai ser o ponto central, tá? Então, vocês vão ter que fazer muita interpretação de texto. Dentro do mesmo texto, vários temas, e vai ser exigida muita interpretação de vocês, tá? Reescrita e manutenção do sentido das palavras, e aí mais 4 pontos de atenção: pontuação, concordância, regência e crase. E quando eu falo aqui dessas cobranças, pessoal, eu não estou tirando a minha cabeça, não. Ah, eu acho que vai ser isso. Não. A gente fez uma análise, tá, de todas as provas anteriores da IDECAN, e a gente chegou a essa conclusão, que esses são os pontos de atenção que vocês devem ficar espertos para a prova. Tendências para o concurso da Polícia de Santa Catarina. E é legal, pessoal, que eu tô passando meio rápido aqui nos vídeos, nos slides, né? Mas é bacana que vocês podem voltar ao vídeo, podem ler, podem fazer as suas anotações. No final aqui desse vídeo eu vou passar todas as nossas redes sociais, nosso e-mail e tudo mais. E se vocês quiserem uma cópia desse material aqui, eu mando para vocês. Tá legal? Para vocês terem aí com vocês. Falando de direito administrativo, e quando eu falo de direito administrativo, eu quero um ponto de atenção, eu vou novamente aqui pedir uma atenção para vocês. Quais são as matérias esperadas no concurso da Polícia Civil de Santa Catarina? Pessoal, seguinte, a gente tem que esperar o edital, obviamente, né? Aí muita gente está perguntando, professor, mas será que vai vir contabilidade? Contabilidade está sendo uma tendência nos concursos policiais recentes e tudo mais. A gente tem visto mesmo, né? Antes, contabilidade era muito cobrada para a Polícia Federal, e não muito para a Polícia Civil, mas vem sendo uma tendência a contabilidade. Todavia, a gente tem que aguardar o edital. E até por isso que eu nem fiquei batendo muito aqui na tecla de contabilidade, porque não há uma certeza. E é uma matéria que permite que vocês estudem num pós-edital, tá? Diferente de informática, de língua portuguesa, raciocínio lógico, que são matérias que demandam uma reiteração, né, muito maior. Contabilidade costuma ser cobrada de uma maneira mais leve, mais objetiva, então vocês conseguem matar tranquilamente. E falando das disciplinas, né, que vão ser cobradas no seu concurso, o que eu espero, o que nós esperamos enquanto curso preparatório para concursos públicos, de matérias aí que vão ser cobradas? Língua portuguesa, bastante questões em língua portuguesa. O mesmo em relação à informática, tá? Língua portuguesa, então, informática, com bastante número de questões.
A gente pode esperar também raciocínio lógico. Isso daí vai cair, vai vir, por mais que vocês, se vocês não forem das exatas, assim como esse professor que lhe fala, de fato vocês vão ter que dar uma aprofundada. E a gente tem um professor sensacional no PIC, que é o Pedro Campos, que é um cara que consegue até explicar para um cara leigo como eu, em matemática, coisas que nunca entrariam na minha cabeça. Aliás, sigam o Pedro aí nas redes sociais, porque vale muito a pena. Pedro Campos. Então, raciocínio lógico, informática, língua portuguesa, noções de direito. Quando a gente fala de noções de direito, a gente está falando de direito administrativo, direito constitucional, penal, processo penal, legislação penal especial e, atenção, legislação institucional é algo que vai ser cobrado na prova de vocês e que, assim, via de regra, segue, vamos ver, o mesmo caminho que eu falo em relação a essas questões aí de direito, né? Muita cobrança de lei seca. Esqueçam doutrina para vocês estudarem legislação institucional e peguem na legislação institucional a parte de responsabilidade do servidor, né, do servidor policial, os processos administrativos e tudo mais. Muita coisa na lei orgânica você deixa de lado. Como que é o provimento, o concurso e tudo mais, esqueçam, tá? Essa parte aí sancionatória, vamos dizer, é o que mais pega em relação à legislação institucional. Vamos continuar aqui para esse vídeo não ficar muito grande. Quais são as tendências do concurso de Santa Catarina aqui em direito administrativo? Nossas apostas do PIC baseado em todo o estudo que nós fizemos. Atos, poderes da administração, responsabilidade civil do Estado. E aqui eu coloco muita questão prática, simulação de abuso de poder, ilegalidade e poder de polícia, e tudo aliado à prática policial. Esperem nos enunciados de direito muita questão nesse sentido, tá? Narrando uma questão prática policial para que vocês apliquem na prática os seus conhecimentos em direito, tá? Novamente, noções de direito, não aprofundem além do necessário. Isso é uma coisa que a gente bate na tecla aqui para os nossos alunos do PIC, porque muitos eles falam, não, professor, mas eu estou achando que isso aqui é muito superficial e tudo mais. E eu falo, estudem aquilo que a gente está falando, que não é superficial, é ir direto ao ponto, objetivamente naquilo que vai ser cobrado na prova de vocês. Direito constitucional e humanos, forte cobrança de lei seca, então, assim, gente, vocês vão ter que estudar bastante a Constituição Federal, tá? Pelo menos ali o artigo 5º, artigo 6º, que fala dos direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos, todo aquele bolo, né, do começo da Constituição, devorem, tá? Organização do Estado e também a parte de segurança pública, tá? E aí, quando eu falo em direitos humanos, os tratados clássicos de direitos humanos, eu estou falando, obviamente, do Pacto de São José da Costa Rica, estou falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o que normalmente vem sendo cobrado nos últimos concursos e que são pontos de atenção. E, quando eu trato de direitos humanos, eu quero que vocês também peguem aquela parte de direitos humanos que fala de toda a evolução histórica dos direitos humanos, os marcos, os tratados e tudo mais, tá legal? Então, atenção a esses pontos. Direito penal, processo penal e legislação extravagante. É o que vocês gostam, né? Vocês estão querendo entrar na polícia para trabalhar com o quê? Com direito administrativo? Não, só se vocês forem para o setor ali que cuida de licitações e tudo mais, mas via de regra, 99% das pessoas querem trabalhar com direito penal. E quando a gente fala de direito penal, o que pode ser cobrado, o que a gente entende que tem maiores chances de ser cobrado na sua prova? Em direito penal, a gente está falando de teoria geral do crime. Então, a gente está falando dos elementos, né, dos substratos do crime. Então, a gente está falando do fato típico, da ilicitude, da culpabilidade. Vocês têm que manjar sobre essa questão aí da teoria geral do crime, tá? E a parte mais gostosa de direito penal aí, que vocês vão matar no peito, eu tenho certeza, porque aqui é o que todo mundo gosta de estudar, né? Então, falando bastante de tentativa, a parte do elemento subjetivo, que é dolo e culpa, e falando da parte especial, a gente sempre bate na tecla, né, da cobrança dos crimes contra a pessoa. Isso aqui é batata, gente. Crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, desde a parte do homicídio, nós tivemos grandes
mudanças, né, mudanças significativas, né, na parte ali do começo, da parte do feminicídio e tudo mais. Fiquem atentos e atenção, obviamente, né, isso aqui é um cuidado que a gente sempre tem, né, de trabalhar com materiais atualizados, porque muitos cursos por aí acabam não atualizando os materiais. Hoje mesmo a gente teve a publicação de uma lei nova que vai mudar o Código de Processo Penal relacionado ali à prisão preventiva. E esse professor que vos fala é o responsável pela parte pedagógica do PIC, então já estou conversando com o professor para gravar esse conteúdo, já estou conversando com o professor para atualizar os nossos materiais e vocês vão ter tudo certinho com a gente no PIC, tá? Pois bem, direito penal, teoria do crime, tentativa, dolo e culpa, crimes contra a pessoa e crimes contra a administração, tá? Crimes praticados por funcionário público, obviamente, né, contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça e, com uma incidência um pouco menor, crimes praticados por particular contra a administração. Isso é o que a gente espera em direito penal. Ah, e eu não falei aqui de crimes contra o patrimônio, mas porque a Banquidecam, por incrível que pareça, não é algo que ela costuma cobrar muito, mas eu ficaria atento também na parte de crimes patrimoniais. Processo penal, o que a gente espera? A gente espera que a IDECAM valorize o trabalho policial, aquilo que vocês vão ter na prática, né? Então é a tríade, né? Que é a tríade formada por inquérito policial, prisões e provas, tá? É o que a gente espera. Dentro de prisões está o tema que eu falei para vocês, hein? Ó, quando o edital sair, com certeza no edital vai vir aquela informação que podem ser cobrados todos os assuntos, atualizados e tudo mais. Então, já deixo aqui um sinal de alerta para vocês em relação à questão de processo penal, que é relacionada a essa lei nova, né? Que vai até pormenorizar as hipóteses ali que vão autorizar a decretação da prisão preventiva. Então, fiquem espertos com isso, tá? Vamos lá, legislação penal especial, legislação extravagante. As leis que a gente espera que serão cobradas de vocês são essas: abuso de autoridade, legislação estadual, eu coloquei aqui, né? Porque está dentro de legislação extravagante, Maria da Penha, drogas e Código de Trânsito brasileiro, tá? São leis que dificilmente ficam fora ali de questões de carreiras policiais. Agora, informática. Vamos lá. A IDECAM, ela não costuma cobrar, vocês vão ver nos próximos slides aqui, que a IDECAM é uma banca que vai cobrar coisas muito absurdas em relação à informática, tá? Questões mais objetivas, não tão técnicas, nada comparado com o nível de Sebrasp, por exemplo, tá? Então, o Sebrasp, ele costuma aprofundar demais, inclusive nessas últimas provas aí, pegou pra caramba, né? A parte de tecnologia da informação. Inclusive, deixa eu falar com vocês aqui uma coisa importante, professor Deodato Neto, nosso professor, um cara extremamente atualizado em termos de informática, de segurança da informação e tudo mais. Sigam esse rapaz nas redes sociais, vale muito a pena. Nosso professor da casa também, com aulas espetaculares sobre informática. Vamos lá. Em sistemas operacionais, costuma-se cobrar IDECAM, tá, pessoal? Esse vídeo é sobre a IDECAM. Navegação, manipulação de arquivos, noções básicas de configurações do sistema painel de controle. Agora, qual que é a tendência forte para Santa Catarina? Windows 10 e 11, tá? Funções essenciais, atalhos e configurações de segurança, tá? Fiquem espertos aqui com essa tendência forte para Santa Catarina. Prosseguindo com informática, pacote Office, tá? Com relação ao Word, formatação de texto, configuração de página, cabeçalho e rodapé, numeração, inserção de imagens, tabelas, hiperlinks. Percebam aqui que não é nada muito aprofundado, tá? Eles vão cobrar de vocês situações básicas de informática. Vocês não vão esperar coisas mirabolantes, tá? Não esperem isso, por favor, tá? Excel, as fórmulas básicas. A gente tem umas fórmulas malucas em Excel, que obviamente, voltando aqui na questão de exatas, né, é algo que eu não domino, né? Mas veja que aqui são fórmulas básicas, né? Formatação de células, fórmulas básicas, os conceitos de linhas, colunas e células e tudo mais. Vamos lá, qual que é a tendência
forte para a Polícia Civil de Santa Catarina. Questões de planilha simples com tabelas pequenas e perguntas sobre leitura e interpretação dos dados, tá? Para vocês interpretarem, vai vir um quadradinho com as células, né, o printzinho lá da tela, e eles vão pedir para vocês interpretar os dados que estão ali expostos, tá? Isso é o que a gente espera que pode ser cobrado em Excel. Internet, navegadores, tá? Aqui eu quero que vocês fiquem espertos em relação às questões sobre segurança de navegação, esses links suspeitos, phishing e tudo mais, tá? É um tema muito da moda, tá? Hoje em dia, infelizmente, eu sou delegado e o que eu pego na delegacia praticamente são crime de estelionato praticado por meio eletrônico. E eles usam de tudo para poder captar os dados de vocês. Inclusive, um golpe novo que eles estão dando, até eu vou fugir um pouquinho do tema aqui, é relacionado àquela ligação que você atende, fala alô, 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 e na verdade eles estão ali o quê? Captando a sua voz, o padrão da sua voz, para posteriormente entrar em contato com seus familiares, com seus amigos, pessoas próximas, pedindo dinheiro, se passando por você. Eles vão reproduzir a voz, né? Então tome muito cuidado com isso. Essas questões de segurança, de captação de dados para uso indevido, para prática de crimes, inteligência artificial. Pessoal, vocês usam inteligência artificial, né? Quem que não usa inteligência artificial hoje em dia? Se você não usa inteligência artificial vai dominar você. Então, cuidado com esse tema também para a sua prova, tá? Vamos lá. Segurança da informação. Isso aqui é um ponto extremamente de atenção para vocês, tá? Os tipos de vírus, boas práticas de segurança, autenticação e criptografia. Eu coloquei em nível básico porque a criptografia tem coisas ali mirabolantes. Isso não vai ser cobrado de vocês, tá bom? Cuidado, hein, com essas formas aí de captação de dados, vulnerabilidades. Inteligência artificial, não tem como a prova não trazer nada disso para vocês, tá? Segurança da informação, né? Então, aplicado ao serviço público, proteção de dados, engenharia social, golpes por e-mail e redes. Por que a gente espera que isso tudo vai ser cobrado? Primeiro, porque é um tema da moda, né? Tema da moda porque, infelizmente, os criminosos estão usando muito dessa prática para poder praticar crimes, né? E, além disso, obviamente, eles querem, eu falo assim, a Polícia Civil de Santa Catarina, a banca organizadora, ela quer saber se vocês realmente sabem sobre esses temas, porque vocês vão aplicar na prática. Ah, professor, mas eu vou ser agente, eu vou estar na rua e tudo mais. Vocês acham que vocês não vão ter que ter conhecimento sobre isso? Vocês estão redondamente enganados. Inclusive, vocês que têm essa familiaridade com tecnologia da informação e tudo mais, vocês vão ter uma grande oportunidade de contribuir na prática para a Polícia Civil, porque vocês podem ser direcionados para setores específicos, né, dentro da Polícia Civil que tratam a respeito desses temas aí e investigação de crimes cibernéticos. Conceitos básicos de TI, a IDECAN, ela gosta de cobrar definições simples, né, sobre hardware, software, periféricos. O que são periféricos? Qual a diferença entre a memória RAM e a memória ROM? Backup, armazenamento, cloud, que é a computação em nuvem. Vocês acreditam que, olha, é até meio depressivo isso, né? Eu sou do concurso da Polícia Civil aqui de São Paulo de 2012 e na minha prova escrita veio uma pergunta sobre cloud e na época navegação em nuvem era uma coisa assim, tipo, totalmente nova, cara, em 2012. Passaram-se 13 anos e hoje, pô, navegação em nuvem, armazenamento em nuvem e tudo mais, é uma coisa tão batida, né? Imagina como as coisas vão estar daqui 10 anos, né? Dá até medo de pensar. Falando sobre raciocínio lógico, matéria do nosso glorioso professor Pedro Campos. Tendências para o concurso, sequências lógicas e numéricas, altíssima incidência. Coloca aqui 3 asteriscos nessa parte aqui do seu slide. Tendência forte, questões curtas com padrão claro, mas exigindo atenção, tá? Cuidado com as pegadinhas, tá? Vai ser cobrado de vocês progressões simples, reconhecimento de padrões, sequências que geram regras ou sequências com operações básicas, tá? Professor, aproveita aí que você está fazendo esse vídeo, dá uma explicada para a gente sobre isso. Talvez em outra vida, meu caro, minha cara, não será nessa oportunidade. O professor Pedro Campos estará à sua disposição para isso. Lógica proposicional, isso aqui é o básico de raciocínio lógico matemático.
Plano de negação, conectivos, tabelas verdades e tudo mais. Caiu raciocínio lógico na minha prova de delegado. Caramba, que coisa absurda, né? Mas enfim, vamos lá. Não costumo aprofundar em grandes cadeias lógicas e equivalências complexas, tá? Percebo que não é nada muito aprofundado. Vocês vão ter que saber o básico, tá? Conjuntos, quais são os assuntos frequentes, operações, união, intersecção, diferenças, diagramas de Venn, tudo isso aqui está tudo na apostila, tá? Eu sei porque eu que sou o responsável pedagógico. É aquelas perguntinhas, né? 30 pessoas gostam de A, 20 de B, quantas gostam de ambos? Essas questões aqui vocês vão ter que interpretar e resolver. Probabilidade básica também, para raciocínio lógico. Novamente, pessoal, se eu estiver passando muito rápido aqui, me peçam esse material que eu vou mandar para vocês com o maior prazer do mundo, tá? Razão, proporção, porcentagem e regra de 3. Percebam que quando a gente fala de raciocínio lógico, a gente fala de raciocínio lógico matemático, né? Porque regra de 3 claramente é um assunto pertinente à matemática. Professor, eu vou ter isso com vocês no PIC? Tudo isso? Tudo isso. Inclusive, o professor Pedro está gravando aí aulas para PRF e lá é matemática pura, cara. Então, vocês vão ter tudo isso daí também, que eu vou aproveitar essas aulas e vou passar para vocês também estudarem com a gente aqui para Santa Catarina. Lei seca, doutrina e jurisprudência. O que falar a respeito de lei seca, doutrina e jurisprudência? Eu já tinha comentado isso com vocês no começo do vídeo. Lei seca é o caminho para vocês. Ah, professor, então eu só vou ler a lei seca, eu vou me programar para ler o Código Penal, a Constituição Federal, o Código de Processo Penal e vou tocar o barco. Olha, vocês vão fazendo isso, vocês vão acertar bastante questões lá, porque vai ter muita cobrança na prova, mas não vai ser o suficiente, tá? A jurisprudência é uma cobrança bem básica de jurisprudência, coisas assim batidas, né? Nada muito aprofundado, e doutrina, coisa também bem intermediária, tá? Uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos, né, no PIC, vocês acham o que é mais importante? Você acha que é a velocidade? Ah, professor, eu quero estudar o máximo de coisa possível. Cara, não é sobre velocidade, é sobre direção, é sobre direcionamento. E é isso que eu estou fazendo minimamente nesse vídeo aqui e o que nós fazemos pelos nossos alunos nas mentorias que nós oferecemos no PIC. Bancas com estilo parecido. Por que eu coloquei aqui bancas com estilo parecido? Porque eu quero que vocês pratiquem muitas questões objetivas com o padrão da IDECAM, tá? Então, são essas as bancas que têm um perfil até parecido. Ah, professor, eu já fiz prova da Consulplan, da IBFC ou da OCP. Ótimo. Já está acostumado, já está acostumada com a banca, tá? É um estilo parecido e que vocês podem pegar questões dessas bancas para poder treinar aí para essa prova de Santa Catarina. Como estudar para passar na Polícia Civil de Santa Catarina? Antes de eu falar sobre tudo isso, estudem com o PIC à prova. Eu estou falando sério. Tem muita gente estelionatária no mercado. A gente está desde 2015 nessa pegada, analisando. A gente passou por tanta coisa, cara. A gente acompanhou alunos nossos que estavam em salas que desabou teto, alunos que presenciaram roubos na frente dos locais de prova, provas desmarcadas em cima da hora, o pessoal com passagem comprada e tudo mais. A gente está desde 2015 nessa e a gente quer ajudar vocês, tá? E se você estiver assistindo esse vídeo aqui, obviamente, se você está aqui porque você está assistindo esse vídeo, eu vou garantir para vocês um valor diferenciado. Quando vocês chamarem pelo nosso professor Carlos Miranda, que é meu sócio, que é quem cuida da parte comercial do PIC, falem para ele, professor, eu vi o vídeo do professor José Eduardo e ele falou que você me daria um desconto diferenciado. Não é o desconto que você dá para os alunos comuns, é porque eu assisti aquele vídeo, tá? E aí vocês me peçam também o material que eu vou mandar para vocês. Inclusive uma apostila que vocês podem escolher. Pode ser uma apostila de constitucional, apostila de humanos. Eu não vou falar apostila de raciocínio lógico, porque raciocínio lógico vocês têm que ver na prática, vocês têm que assistir às aulas, né? Mas a apostila que vocês quiserem, me chamem. Aí me chamem no Instagram que eu vou mandar para vocês. Resolver muitas questões da IDECAM, especialmente das últimas provas, né, de carreiras policiais. Usar as bancas próximas quando faltar material, que foi o que eu falei para vocês no slide anterior. Lei seca todos os dias, mas não quer dizer que seja só lei seca.
português com leitura diária e reescrita, revisão estratégica. E quando eu falo de revisão, professor, de novo, você quer falar alguma coisa que vocês oferecem? Sim. Cara, a gente bolou um método que é um método Core 360. Não é só um método com um nome bonito, é um método que envolve revisão baseado em flashcards extraídos, né, os conteúdos das nossas apostilas e das nossas aulas. Vocês vão ter acesso a esse método. Além disso, vocês vão poder praticar todas essas questões objetivas com o apoio do Que Concursos. Vocês sabiam que o PIC Aprova é um dos únicos cursos do Brasil que é parceiro do Que Concursos? Pois bem, os nossos alunos têm acesso a todo o banco de dados do Que Concursos. Vocês vão poder fazer os filtros das questões, questões comentadas. Olha, vocês vão ter acesso a milhões de questões objetivas com a nossa mentoria. Vamos lá, simular provas completas, revisão estratégica, tá? Então, vocês têm que revisar mesmo num curto período e foco no perfil policial, tá? Situações práticas que vão ser expostas nos enunciados. Cara, eu gosto muito de mostrar isso aqui, porque é falando sobre o plantio e a colheita, né? Isso aqui são fotos minha e do professor Carlos na posse dos nossos alunos. A última posse que a gente teve aqui em Santa Catarina, né? Aqui em São Paulo, perdão. E é muito legal, cara, a gente tá lá, presenciar a vitória dos nossos alunos, né? E isso faz uma grande diferença pra gente, cara. Não é demagogia, a gente gosta muito de estar com vocês até a posse. Aqui é um pouquinho sobre nós, né, do PIC Aprova. Desde 2015 a gente aprovou milhares de pessoas. Só nos últimos 3 concursos da Polícia Civil de São Paulo, 500 aprovados, tá? Então esse número tá bom para vocês? Tá ótimo, né? A gente está muito feliz de poder ajudar e participar da história de vocês. Aqui estão as nossas redes sociais, minha, do professor Carlos Miranda e do curso do PIC Aprova. Nos sigam, caso vocês ainda não nos sigam nas redes sociais. Esse é o nosso site, nosso e-mail, nosso telefone. Pausa aqui o vídeo para poder fazer essas anotações. E é o seguinte, quero agradecer vocês que tiveram a paciência de ficar mais de 30 minutos assistindo esse vídeo. É porque era muita informação. Imagina se eu não tivesse acelerado aqui o negócio, vocês iam ficar 2 dias aqui vendo esse vídeo. Nos procurem, a gente vai ter o maior prazer do mundo em ajudar vocês. E se não for para estudar com a gente nesse momento, peça o material aqui, eu vou mandar para vocês. Pelo menos vai ser um direcionamento, uma base para vocês fazerem uma ótima prova aí em Santa Catarina. Fechou? Um grande abraço, nos vemos em breve e, se Deus quiser, com a ajuda do nosso curso, depois do PIC, virá a posse de vocês. Um forte abraço.